Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje 29 de novembro e hoje nós encerramos o livro de 2 Coríntios e amanhã nós começaremos livro novo, amanhã começaremos o livro de Gálatas, é isso mesmo, né? Gálatas, muito bem. Mas hoje nós vamos comentar, nós lemos, né, 2 Coríntios, dos capítulos 11 ao capítulo 13, e agora vamos comentar essa leitura. E olha só, aqui diz que Paulo tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Que espinho na carne é esse? O que é que Paulo tinha que estava incomodando ele e ele atribuiu isso como mensageiro de Satanás? Se você quiser saber, então fica neste vídeo até o final, que nós vamos comentar sobre isso. Agora, nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Então não sai daí. Solta a vinheta, editor. Voltamos com o nosso canal Descomplica pra gente, finalizando o livro de 2 Coríntios e já partindo para o próximo livro. Hoje nós encerramos 2 Coríntios, vamos comentar aqui 2 Coríntios 11 ao 13, porque estamos dentro deste projeto chamado Ano Bíblico. O nosso objetivo é ler toda a Bíblia durante o ano. Nós vamos terminar a leitura da Bíblia no dia 29 de dezembro, anota aí na sua agenda, 29 de dezembro, nós acabamos com o ano bíblico, queremos encerrar ali com o livro do Apocalipse e queremos encerrar todo mundo junto. Então, se você está neste projeto, não deixe acumular leituras. Continue com a sua leitura em dia e siga os vídeos que eu posto aqui no canal todos os dias e assista este vídeo que eu explico a leitura do dia. E para você que está assistindo este vídeo pela primeira vez, não sabe do que se trata, nós temos um projeto chamado Ano Bíblico. O objetivo, ler toda a Bíblia durante o ano. Se você procurar bem no início deste canal, nós vamos ter todo o cronograma para que você faça também o Ano Bíblico. Você pode fazer ele, basta você seguir os vídeos neste canal, estão todos postados aqui. Siga este cronograma, eu explico a leitura diária também para facilitar para você. Então aproveite essa oportunidade que você tem de ler toda a Bíblia capa a capa durante um ano e ainda eu explicando para você alguns pontos importantes, como por exemplo nós vamos explicar aqui neste vídeo de hoje o que é esse espinho na carne que Paulo reclama aqui, né? Paulo fala que tem um espinho na carne, o que seria? Mas antes, não esqueça, já deixa um like neste vídeo, se inscreva no canal, nós precisamos da sua inscrição neste canal, e ativa o sininho de notificações. E também compartilha este vídeo lá na sua igreja, compartilha com seus amigos, compartilha lá no grupo da família, compartilha lá com o seu pastor. É importante que você divulgue este canal, porque este canal ele não é um canal para falar de política, aqui nós não falamos de futebol, aqui nós não jogamos conversa fiada, aqui o nosso objetivo, o nosso foco é estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Muito bom, vamos lá então comentar 2 Coríntios, capítulo 11 ao 13. No capítulo 11 continua a defesa de Paulo no tocante à sua autoridade apostólica. O que é que estava acontecendo? Havia aparecido ali na cidade de Corinto alguns falsos apóstolos. Agora Paulo estava lidando com outro problema lá entre os crentes em Corinto. Paulo estava lidando com lobos, falsos apóstolos que estavam colocando algumas heresias, colocando algumas doutrinas que não são aquilo que Paulo havia ensinado para eles. E Paulo os adverte, fala, cuidado, porque assim como Satanás, a serpente, com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Bom, olha que interessante, hein? Aqui Paulo confirma o Éden, tá? Olha só, Paulo fala que a serpente, ela com a sua astúcia enganou Eva.
Então, o relato do Gênesis que nós lemos lá, sobre a introdução do pecado, o diálogo que Eva tem com a serpente, Paulo confirma aqui. Então, você que está me assistindo agora, não tenha dúvida que o relato do Gênesis é verdadeiro, porque Paulo confirma aqui na sua carta aos Coríntios. E Paulo continua preocupado por aqueles falsos apóstolos enganarem os filhos da fé que Paulo havia gerado juntamente com os outros apóstolos ali em Corinto, onde nasceu ali uma igreja, e essas pessoas agora estavam infiltrando na igreja com algumas heresias, disseminando algumas coisas que Paulo não havia falado. No verso 13, Paulo diz assim: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, queridos, veja que Paulo está os advertindo e os orientando. Cuidado, vocês têm no meio de vocês aí falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Cuidado que o diabo se transforma até em anjo de luz para enganar vocês. Paulo orienta para que eles fossem mais cautelosos com a mensagem de outras pessoas que eles estavam recebendo. E hoje, você que está me assistindo agora, cuidado. Cuidado com as mensagens que existem aí em internet, em YouTube, e pastores e bispos, e alguns altos se denominando apóstolos por aí, né? Você deve ter visto aí alguns que se dizem ser apóstolos. Cuidado com a mensagem que eles estão passando. Olha só, comprove com a Bíblia. Veja se o que eles ensinam está de acordo com a palavra de Deus. Veja se a vida deles está de acordo com a palavra de Deus, se eles seguem os princípios da modéstia cristã, se eles obedecem os mandamentos de Deus, e também o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Vê se eles têm o princípio da alimentação saudável, não comendo carnes imundas. Então, você aprendeu isso comigo já. Nós estudamos isso na Bíblia. Nós começamos lá em Gênesis e chegamos aqui, então nós passamos tudo isso, você sabe, sobre a imortalidade da alma. Não é? Alguns apóstolos por aí dizem que a alma está no céu, existe uma alma. Então, cuidado que tudo isso nós estudamos aqui, nada disso é bíblico. Então, você que está fazendo esse ano bíblico comigo, você já tem discernimento suficiente para discernir ou para averiguar quem é o verdadeiro, quem é o falso. Quem está falando a verdade bíblica ou quem está pregando aí algumas heresias, conforme Paulo está preocupado lá. Também hoje em dia existem pessoas assim. No capítulo 13, nós queremos mostrar para você a confirmação da divindade triuna, da trindade celestial. Aqui Paulo ele encerra o capítulo 13 com a bênção. Está no 2 Coríntios 13, 13. E no verso 13 de 2 Coríntios, Paulo fala assim: a graça do Senhor Jesus, olha só, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. As três pessoas da divindade aqui, Paulo fala, estejam com todos vocês. Então Paulo aqui também ele confirma a existência da trindade, ou da divindade triuna aqui nesse texto. Vamos para a nossa pergunta agora, o que é esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, que estava atormentando Paulo? Vamos ler essa passagem? Vem comigo, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Acha aí, achou? Abra sua Bíblia, vamos lá, pega a sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Vamos ler? Vem comigo. Paulo diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava tendo umas incomodações físicas. Paulo fala, olha, eu estou com um espinho na carne, e ele pediu a Deus para que Deus afastasse ou tirasse dele isso daí. E aí a resposta de Deus foi, a minha graça basta para você. Mas a pergunta é, o que era esse espinho na carne? O que é isso que estava atormentando Paulo? Queridos, a Bíblia, ela não nos dá uma resposta correta sobre o que é este espinho na carne. Então, a natureza deste espinho na carne, ela é bastante debatida entre os teólogos, entre os estudantes da Bíblia, entre alguns pastores, líderes religiosos. E é de comum comentário que há 4 possibilidades de ser este espinho na carne. E eu vou passar para você as 4 possibilidades de ser esse espinho na carne, e você vai decidir o qual que você acha mais plausível, porque nós não temos uma revelação bíblica falando que é isso ou é aquilo. Nós não temos essa revelação. Então, se eu bater o martelo para você que é isso, eu posso estar cometendo um erro, porque eu não tenho na Bíblia aqui uma revelação. Agora, o que nós temos e o que nós trabalhamos é com possibilidades. E quais são as 4 possibilidades que são mais debatidas entre os teólogos, entre os estudantes da Bíblia? Vamos lá? Eu vou passar para você. A primeira possibilidade é que Paulo, ele estivesse enfrentando lutas psicológicas internas, como, por exemplo, tristeza, porque Paulo, ele perseguiu o povo de Deus. Quando Estevão foi morto, foi sobre a ordem de Paulo, era Saulo na época, ele não tinha se convertido ainda, era Saulo de Tarso. Estevão, o apóstolo, ele foi morto sobre as ordens de Saulo. E fora outros cristãos que ele mandou perseguir, prender. Então talvez Paulo estivesse enfrentando algumas lutas psicológicas internas e como tristeza, arrependimento, por isso daí. Então a primeira possibilidade é essa, ok? A segunda possibilidade, os oponentes de Paulo continuavam a persegui-lo. Então esses espinhos seriam as pessoas que queriam matar Paulo, que estavam perseguindo Paulo, fazendo com que ele pudesse viver ali em alguns momentos se escondendo, fugindo. Então a segunda possibilidade é essa, que Paulo seriam os oponentes de Paulo que estavam perseguindo ele para matá-lo. A terceira possibilidade é algum tipo de aflição física proveniente de uma deficiência visual, porque quando Paulo ele teve aquele encontro com Jesus, ele caiu por terra. Depois ele ficou cego, ele ficou alguns dias cegos. Aí ele foi até Ananias, e Ananias colocou a mão em cima dele, na cabeça dele, depois de alguns dias, e restabeleceu a visão. Então há uma possibilidade de que ainda são cicatrizes desta cegueira que ele teve naquela ocasião que ele teve aquele encontro com Cristo, aquela luz que apareceu e disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Também poderia ser uma malária que ele estivesse enfrentando, tá? Então essa é a terceira possibilidade, e olha, essa terceira possibilidade é a que é mais trabalhada e é a que é um pouco mais aceita no meio cristão, no meio dos teólogos, ela que é a que mais é aceita essa terceira possibilidade, até porque ela fala de um problema físico, E o que Paulo reclama aqui, aparentemente, a impressão que dá é que é algo físico, um espinho na carne, carne, corpo, físico. Então, pode ser. A terceira possibilidade é essa. E a quarta e última possibilidade é algum tipo de assédio demoníaco. Satanás persegue Paulo. Satanás odeia Paulo. Então Paulo poderia estar passando por algum tipo de assédio demoníaco ali também. O que você acha?
Qual dessas possibilidades é a mais razoável, a mais aceita, que mais se encaixa com a narrativa de 2 Coríntios 12, verso 7? Deixa aqui no comentário do vídeo, fala aqui, olha, eu acho que é a primeira, eu acho que é a segunda, eu acho que é a terceira, eu acho que é a quarta. Comente aqui, tá bom? Porque como eu disse para você, nós não temos assim uma resposta exata, porque a Bíblia não fala para nós. Aí nós temos essas possibilidades que são as mais trabalhadas no meio religioso, são essas. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. E olha só, amanhã nós começamos livro novo aqui. Então, continua firme no seu ano bíblico. Te espero lá. Um abraço. Tchau, tchau.